Mas, será que depressão e ansiedade vêm junto? Aí lá no vídeo a gente viu o caso do Mateus, que teve um episódio de depressão, mas começou com um transtorno ansioso. O que é ansiedade? Será que a ansiedade é só ficar preocupado porque eu tenho uma prova amanhã? Né? Ou porque, poxa, eu vou falar lá na igreja do pastor Fábio, a igreja vai estar cheia, eu vou estar lá na frente, será que eu vou lembrar tudo que eu tenho que falar? E me dá um branco. Será que é isso que é ansiedade? Pode passar? Então, a ansiedade é diferente do transtorno de ansiedade. Esse é o primeiro conceito que a gente tem que pensar. Assim como tristeza é diferente de depressão. Estar triste faz parte da vida, é o que a doutora, psiquiatra, estava comentando. Estar alegre também faz parte da vida. A gente não deve ver uma vida só de tristeza, nem só de alegria. Embora, de acordo com o contexto social, com os problemas, com o contexto, às vezes a pessoa vai passar por muitos períodos tristes. A gente vê isso aí biblicamente, com um grande exemplo, Jeremias, que acaba escrevendo Lamentações. Você percebe em outros casos que existem momentos de euforia e momentos de vale, por exemplo, na Bíblia, com o profeta Elias. Tem muitos cristãos que são psiquiatras, que acreditam que Elias talvez fosse meio bipolar, porque numa hora ele está lá mandando fogo do céu e ele até, de certa forma, num linguajar mais popular, ele esculacha, fala, não, olha 3 vezes, você grita mais alto para ver se Baal queima aqui a oferta, e ele está ali com aquela energia toda. Num determinado momento, por um medo de Jezabel, alguma coisa assim, que ele passou por tantas coisas que ele poderia ter aquela segurança que Deus estava com ele, de repente ele se vê recluso, fechado e vai para o pior lugar, ele vai para o deserto. E ali parece que Deus faz hipnoterapia com Elias, e ele vai lá para a caverna, e toda aquela história. Então a gente observa que grandes homens de Deus passam por situações semelhantes. A gente só tem que saber separar o que é cada coisa. Quando a gente pensa na ansiedade, por exemplo, que é normal, essa ansiedade é aquela resposta do nosso organismo causada pelo aumento do estresse. E o estresse é bom? O estresse é bom até certo ponto. Porque se eu não tiver estresse nenhum, eu não tenho nada que me obrigue a movimentar, a trabalhar, a ir atrás, a produzir. Então, essa curva, que é chamada lei de Erx e Dodson, mostra que à medida que eu vou aumentando o estresse, o meu desempenho, a minha performance aumenta. Mas nesse ponto eu tenho uma ansiedade normal. Pode clicar no próximo que acho que vai ressaltar. Essa ansiedade é normal. Aquela ansiedade, eu vou fazer uma prova e eu estou preocupado com essa prova, estou 3 dias sem dormir, fiz a prova, relaxei e acabou. Agora o meu sono já vai mais tranquilo. Essa ansiedade normal. O problema é quando a gente passa para a ansiedade patológica. É quando você continua o trabalho, continua o desgaste, continua com luta, com tribulação, e aqueles eventos ali traumáticos esgotam a sua capacidade cerebral de liberar e produzir os seus neurotransmissores. Você começa a ter uma inversão do padrão, você começa a ter uma queda dos neurotransmissores, seu cérebro começa a ficar mais letárgico e você passa a ter tipos de ansiedade patológica, ataques de raiva, a pessoa fica irritada com qualquer coisa, vê uma propaganda mais triste e chora, quer dizer, aquele ponto ali está chamando a atenção. E próximo slide. Se a coisa complicar mais, a gente chega no burnout. O que é o burnout? Burnout é o esgotamento mental. Aquilo que o reverendo Augusto Nicodemos, nosso amado reverendo presbiteriano, teve quando ele era pastor lá de Goiânia. E eu acompanhava as palestras dele e falava, poxa, mas... as palestras não, perdão, os estudos bíblicos, como é que ele consegue? Que ele um dia estava na Alemanha, no outro dia estava nos Estados Unidos com o John Piper, no outro dia estava autografando livro, e ele fazia sermão de manhã, era estudo de Josué, à noite era de Romanos, e ainda postava coisa no Instagram, no Facebook, fazia milhões de atividades. E eu pensava, como que ele dá conta? Não deu conta. Chegou uma hora que ele entrou num burnout, que ele teve que parar tudo, teve que pedir até para as pessoas tomarem conta das redes sociais para ele, porque ele chegou num esgotamento mental. Então isso acontece conosco, acontece com seus pastores, acontece com os missionários,
E é como o pessoal, os médicos tinham falado naquele vídeo, existe uma característica genética que facilita a gente a desencadear a depressão, os transtornos de ansiedade, mas os fatores de estresse contínuo também são esses outros determinantes. E às vezes a gente não consegue mudar a genética da gente, mas a gente consegue trabalhar como é que a vida da gente está caminhando, o quanto que a gente está dormindo, o quanto que a gente está se dedicando à família, para conversar sem WhatsApp, sem Facebook, por aí vai, né? Então, nessa queda ali, onde tem o gráfico vermelhinho, onde a gente vai ter ansiedade patológica, pânico, raiva, podendo chegar ao esgotamento mental. Pode passar próximo. Mas depressão pode vir junto com ansiedade? Pode. Então, em 20% dos casos de depressão, existe transtorno de estresse pós-traumático, que é um tipo de ansiedade. Fobia simples, em 24%, fobia social, com isolamento social, 27%, transtorno do pânico, 10% pode estar associado, agrofobia, então, em alguns lugares específicos, né, 16%, e é estudado, né, por esse autor chamado Kessler, que qualquer transtorno de ansiedade ao longo da vida pode apresentar comorbidade com a depressão, chegando à estatística de 60% nessa associação. Pode passar? Agora, será que transtorno de ansiedade também pode levar ao suicídio, ou quem suicida só porque teve depressão? Então, esse é um gráfico interessante que mostra, né, que transtornos de ansiedade também estão associados a suicídio. E no primeiro lugar ali o transtorno de estresse pós-traumático, segundo lugar transtorno de ansiedade generalizado, que é o vermelhinho, o azulzinho ali o transtorno do pânico, o verdinho ali, o barra verde, a fobia social e outros transtornos associados. Existem vários, né? Por exemplo, bulimia, anorexia, são tipos de transtorno de ansiedade. Pode passar?